Olá, meus irmãos, meus amigos. Queremos meditar hoje com o tema Socorro, Senhor, acabou-se os fiéis. Quero ler um texto aqui no livro de Salmos, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo de número 1, que diz assim, ó: Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. O salmista parece não crer que ainda existiam fiéis. Mas nós estamos vivendo um período na história que você consegue contar os fiéis. Houve um domínio total de Satanás sobre a humanidade, o preparo para a chegada do anticristo na terra. Essa geração então está corrompida de tal maneira que estão agindo com mentiras, pensando que são verdades. E o salmista faz esse questionamento aqui, ó. Vamos ler o versículo de número 2. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com os lábios lisonjeiros e coração dobrado. Cada um fala com falsidade. As pessoas que viviam com o salmista estavam sumindo. E as pessoas que estavam, os fiéis e os que estavam firmes eram poucos, e as pessoas que estavam seladas, ele menciona aí que eram pessoas que usavam de falsidade. A palavra de Deus é real e verdadeira. Ela sempre será a verdade. Nunca Deus não age como um homem, com mentiras ou falsidades. Deus não usa as mentiras para trilhar o seu caminho. Deus não usa, Deus castiga. Temos homens na Bíblia que mentiram, temos mulheres, Deus não escondeu. Mas Deus não foi glorificado naquela situação ou naquela mentira. Deus permitiu ali, mas Deus não foi glorificado. Então, a mentira, é clara no Novo Testamento, o pai da mentira é o diabo. Ele que é enganador, ele que é homicida desde o princípio. Ele que ensinou a mentir, ele que ensina a mentir. Mas na palavra de Deus você não vai encontrar. Espero que você entenda que, por mais difícil que esteja a situação, Deus promete uma saída. Nós vamos conseguir vencer essa situação sem mentiras, sem falsidade. Só os justos permanecerão com o agir do Senhor. Veja o versículo de número 3. E o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Ele clama por justiça divina e ele diz que o Senhor cortará todos os lábios e a língua que fala soberbamente. Clama que Deus puna aqueles que enfrentam o poder do soberano. Olha o verso de número 4. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Ele está mostrando como era aquela geração. Aquela geração não temia a Deus. Aquela geração não se preocupava com o que falava ou com o que pensava. Nós devemos nos preocupar com o que falamos, com o que pensamos. O Salmos começa falando sobre a roda dos escarnecedores, o Salmo 1. Ele diz, não se detenha, não se assente na roda dos escarnecedores. Não se detenha, não se assente com aqueles que não têm nada de Deus para te ensinar. A não ser que você tenha dependência do Espírito Santo para transmitir Deus a essas pessoas. Que aí seria o trabalho evangelístico, seria um trabalho de fazer discípulos. E Deus te daria essa capacidade. Mas fora isso, não se detenha com crentes que não estão falando de Deus. Não se detenha com jovens, adolescentes, que o centro do assunto não é o Senhor. Não faça isso. Busque o centro, que é Jesus Cristo. Busque aqueles que estão falando sobre a verdade, sobre a palavra. Não deixe que as mentiras se tornem verdade, como estamos tratando nesses últimos tempos. Nós vemos as reportagens, as televisões, as revistas, tudo baseado. Agora são os fake news, né?
Os fake news estão aí, tanta mentira, tanta coisa, tanta asneira sendo ensinada e muitas pessoas crendo, muitas pessoas aceitando. Por falta de conselhos, meu povo se corrompe. Por falta de ensino, doutrina, meu povo sai do caminho. Toma cuidado, não deixe isso acontecer na sua vida. Verso de número 5. Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. Verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras como a prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Eles pensam que podem falar o que bem entendem, mas cedo ou mais tarde Deus irá puni-los. Hoje eles estão aí. O Apocalipse diz, uma boca de blasfêmia se levantará. A besta virá com a boca de blasfêmia. Já estamos vendo isso. Blasfemando, ensinando. Mas a mão de Deus, mais cedo ou mais tarde, irá pesar sobre cada um deles. Satanás nos faz pensar que as mentiras são relativamente inocentes, mas Deus não releva mentiras. Deus não quer um coração fingido. Deus quer um coração de servo, um coração verdadeiro, de salvo em Cristo Jesus. Verso de número 7 diz, Tu os guardarás, Senhor, desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Eles usavam a língua com poder de perversão, usam palavras para propósito maligno e se armam com mentiras. Que não seja o seu caso. Fique com a verdade. Independente de que você pague um preço pela verdade, mas fique com a verdade. Tem um filme, o tema do filme é Corajosos. São muitas lições dentro de um mesmo filme. Eu indico, se você quiser assistir, muito bom. Nesse filme, em nenhum momento, um casal estava, o marido desempregado, passando por grandes necessidades, grandes lutas o casal enfrentava. E conseguiu um emprego, e saiu daquele emprego, conseguiu um outro, por engano, mas ficou lá e estava trabalhando. A esposa estava muito que feliz, muito que feliz. Passou ali umas 2 semanas e a empresa alegre, porque ele tinha conseguido emprego, e o dono da empresa o chamou com o gerente geral. E ele entrou na sala e o dono disse assim, estamos maravilhados com o seu emprego, suas ações, você está desenvolvendo bem as suas atividades, estamos muito felizes. Só tem um problema. Olhe, como você está ali na expedição, na liberação dos equipamentos, nós precisamos que você minta. Então, você vai receber tantas caixas e vai escrever que foram tantas. Precisamos que você minta com o nosso consentimento, consentimento do dono, esse é o gerente geral, porque precisa funcionar assim, tá bom? O rapaz ficou olhando, ele era um crente, ele olhou para eles e diz, olha, pode ir para casa, amanhã você responde, pode ficar tranquilo, é só isso. Você só vai precisar receber tantas e assinar que recebeu tantas, tem o meu consentimento do dono e do gerente geral. E ele foi para casa, triste com aquela situação, contou para sua esposa, e a esposa disse, pelo amor de Deus, você vai fazer o quê? É uma mentirinha simples, é simples, você chega lá, ele não é o dono que está mandando, então você não está roubando nada, é o dono que está mandando você fazer, ele sabe o que está acontecendo. Ele diz, mas eu não posso fazer isso, não é pelo dono, é pelo Deus que eu creio, então eu não posso aceitar uma falha dessas. E ela disse, se você não disser que não vai fazer, eles vão te mandar embora. E você vai ficar desempregado de novo, nós não temos o que comer. Ele, olha, Deus supriu até hoje. Deus há de fazer alguma coisa, mas eu não vou. Chegou no outro dia, o gerente foi lá chamá-lo, na sala do dono, e ele entrou, tudo bom, sente-se. E ele sentou, e ele dizia, e aí, tudo tranquilo? Tranquilo, posso confiar em você, você recebe tanto lá e assina tantas? Aí ele diz, olha,
olhou para o dono e disse: eu preciso muito desse emprego. Estou desempregado, quero trabalhar, mas eu não posso fazer isso. O meu Deus não permite que eu faça tal coisa. O meu Deus não me deixa mentir. Então, eu preciso do emprego, mas se for para mentir, eu prefiro que vocês me demitam hoje mesmo. E ele baixou a cabeça, precisando, quase chorando, já estava certo que seria demitido. O dono da empresa olhou para o gerente e fez: parabéns. Estendeu a mão, ele ainda estava de cabeça baixa e citou o nome, disse: meus parabéns. E ele levantou os olhos e ele disse: por quê? Eles passaram mais de 40 e todos eles aceitaram a minha proposta. Eu tive que demitir todos, porque eu não tinha como confiar neles. Mas em você eu posso confiar. Você não aceitou mentir. Eu te digo, fique com a verdade. O nome de Deus será glorificado. Fique com a verdade hoje e sempre. Independente do que aconteça, independente do preço que você venha pagar, mas Deus vai honrar. Vamos orar. Pai, quero te agradecer, Deus, por mais um dia. Abençoa as famílias que assistiram e ouviram esta mensagem nesse instante. Ó Deus, livra-nos das mentiras de Satanás. Livra-nos daquilo que Satanás colocou, Deus, seriam mentiras simples, que não seriam relevantes, mas, ó Deus, não agrada ao Senhor. Ajuda, Pai querido. Trabalha nessas vidas que assistem, ó Deus, que o Teu nome venha a ser glorificado e que possa estar livres, ó Deus, de todo e qualquer tipo de mentira. Que Satanás não tenha mais esse poder, ó Pai, e que a verdade possa prevalecer, nem que alguns tenham que pagar o preço, mas, ó Deus, que possamos ver o Teu nome sendo glorificado. Por isso, ajuda cada um, Deus, a se manterem firmes com a verdade. Eu te oro, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.